tarde a todos. Então, a gente vai falar, né, eu e o Carlos vamos fazer a apresentação do grupo, e a gente vai falar do Parque Tecnológico Centennial Campus, da Universidade do Estado do Norte da Universidade da Carolina do Norte, né, do Estado da Carolina do Norte. E pode passar, cara. Estou aqui passando o modo. A nossa agenda aqui é o histórico geral, né, da Universidade do Estado, da Carolina do Norte, e o foco, né, no Centennial Campus, vamos falar também do escritório, né, o principal escritório de pesquisa e inovação, dos programas, e vamos finalizar com os processos de transferência de tecnologia. Pode passar. Aqui a gente demonstra um mapa, né, dos campos da universidade, que foi fundada em 1887, e a gente consegue visualizar aí o Centennial Campus, que tem esse nome, né, inclusive porque ele foi criado quando a Universidade do Estado de Carolina do Norte completou 100 anos, então ele tem esse nome justamente por causa disso, e ele foi planejado com um design, né, num conceito de viver, trabalhar, brincar e aprender. E a gente consegue até visualizar no mapa a extensão, né, do campus, e é justamente para compor tudo que foi planejado, né, para esse conceito. Então, ele é composto de 40 edifícios universitários, tem mais de 75 empresas, vários espaços de lazer, incluindo um campo de golfe, tem hotéis, espaços para conferências, residências privadas, residência dos alunos. E, além disso tudo, ele tem também a posição geográfica, que favorece bastante, né, para o modelo da tríplice hélice, que é o foco mesmo do campus, né, que é o modelo de tríplice hélice. A gente conquistar, né, esse modelo. Pode passar. Aí, nesse slide, a gente mostra alguns dos principais parceiros da universidade e do campus. A gente chama atenção aqui para a IBM, que é um parceiro da universidade e do Centennial Campus por 3 décadas, que eles trabalham juntos, né, para o desenvolvimento de tecnologia avançada. Em 2016, a IBM ela abriu, né, no Centennial Campus o seu centro de inovação educacional, que é um espaço de colaboração dos estudantes, dos professores e dos funcionários da IBM para descobrir soluções. Parece que saiu aqui, mas voltou. Que ia criar um primeiro hub de computação quântica, né, na Universidade do Estado da Carolina do Norte. Pode passar, tá? Aqui são os dados, né, do Centennial Campus, né, que é um dos principais parques de pesquisa da América, e ele compõe aqui 5.600 empregados, né, tem 1.500 estudantes contratados, são 16 mil pessoas que transitam no campus, por vários fatores, né, que a gente até explicou ali da extensão do campus, possui 75 centros universitários, e possui 70% de seus parceiros da indústria, o que favorece também, né, novamente falando, o modelo da tríplice hélice e os números que a gente vai mostrar em seguida. Pode passar, tá? Aqui também é só mais alguns dados da universidade, que são 36 mil alunos, mais de 2.200 professores e mais de 6.600 funcionários, né, composto aí por 12 faculdades principais campos acadêmicos, 65 departamentos e 300 cursos de graduação e pós-graduação. Pode passar. Tá? Aí aqui são números, né, de impacto econômico
da universidade e que o Centennial Campus é responsável por esses números, principalmente o escritório de pesquisa e inovação. Eles possuem 170, né? Possui não, né? De 170 startups e spin-offs, elas atraíram 1,7 bilhões em capital de risco. De 1.500 patentes emitidas, 600, né, transformaram em produtos de consumo. Isso a gente vai conseguir visualizar na hora da importância do escritório mesmo e do Springboard nesse programa para conseguir esses números elevados de transformação de patentes em produtos. Demonstra também o investimento que há na universidade, o retorno que volta, né, para Carolina do Norte, que é esse valor de 6,5 bilhões, com empresas criadas, estudantes que começam a trabalhar, impostos gerados, produtos, entre outros. E aqui ela teve o orçamento dela de média de 1,7 bilhões também. Pode passar. Aqui a gente vai falar do escritório, né, de pesquisa e inovação. Ele chamava de Escritório de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Econômico. A gente percebeu que, até durante a gente estava elaborando a apresentação, estava havendo mudanças mesmo no site da universidade, e a gente percebeu que tinha algumas diferenças com relação à estrutura do escritório, com relação aos artigos, né, que foram base para a apresentação, e o que consta hoje no site. Então, hoje, esse escritório que chamava de, né, Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Econômico, ele consta como Pesquisa e Inovação, e alguns escritórios, né, que são gerenciados por ele, também tiveram algumas alterações. O escritório, aqui, quando eu coloco a missão, a visão e os valores, né, desencadeando no Springboard Innovation Hub, é porque os escritórios que são gerenciados por esse escritório, ele tem um objetivo, né? Tem a visão de conquistar o objetivo do Springboard Innovation Hub, que é o de alinhar mesmo, né, a pesquisa, a inovação com o governo, com as indústrias, com a universidade. Favorecer isso, facilitar, né, esse trabalho. Pode passar. Aqui a estrutura atual, né, que consta inclusive no site do Escritório de Pesquisa e Inovação. E a gente aqui seleciona, né, chama atenção para 3 escritórios, que é o Escritório de Desenvolvimento e Pesquisa, que ele também é responsável pela supervisão de alguns centros e unidades de desenvolvimento, alguns institutos, e o papel dele é de planejar estratégias para prosseguir, né, com projetos de grande escala, gerenciar oportunidades, né, que possuem financiamento limitado, e para todos esses programas, né, do Escritório de Pesquisa e Inovação. O outro escritório que a gente chama atenção é o Escritório de Comercialização de Pesquisa, né, que ele fornece aos inventores, né, uma gama de serviços, né, de profissionais que vão auxiliar, né, na proteção, na comercialização e no licenciamento da propriedade da propriedade intelectual desenvolvida, né, na universidade. E ele auxilia também novos empreendimentos. E o outro escritório, né, que a gente chama atenção ainda mais é o Escritório de Parceria e Desenvolvimento Econômico, que ele é o principal, né, que faz essa integração, a parceria mesmo entre a organização, entre a universidade e a indústria, né, ele busca essas alianças com agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, e com esse objetivo mesmo de otimizar o acesso a recursos importantes dentro e fora do campus. Pode passar. Aqui é mais alguns dados mesmo do escritório, que são estatísticas, esses dados são de 2017, são os mais atualizados, e são os que são divulgados no site também.
Eles são o segundo, né, em despesa no setor, em investimento de pesquisa, o segundo em licenças e opções executadas, e isso a gente chama atenção que é entre as universidades que não têm curso de medicina, né? Eles estão em quarto em startups lançadas, 75 parceiros dentro do Centennial Campus, e estão em 25º lugar entre as principais universidades para transferência de tecnologia. Pode passar, tá? Que a gente vai começar a falar dos programas, e o primeiro, a gente vai falar do Springboard Innovation Hub, que ele tem o objetivo, né, de um balcão único, né, sobre o mesmo teto, para tornar a universidade mais fácil de se trabalhar. O que seria esse balcão único? São todos aqueles escritórios, né, que em 2012, né, eles foram migrados para o local onde é o Springboard Innovation Hub, para facilitar mesmo e alcançar essa questão de ser um balcão único e de estar tudo no mesmo teto. Então, a partir de 2012, foi toda essa estrutura, né, do Escritório de Pesquisa e Inovação para o prédio do Springboard, e para facilitar esse trabalho e criar esse balcão único e catalisar mesmo a parceria entre a universidade e pesquisa. A gente até mostra aqui do lado que essa nuvem de palavras, a gente pegou todos os objetivos que o Springboard busca e para demonstrar nessa nuvem de palavras, e aí fica bem claro que é a parceria entre a universidade, a indústria, a pesquisa, são os pontos principais, e que é a maneira mesmo de conectar as pessoas, ideias, projetos, facilitar as parcerias e integrar, né, as principais atividades da indústria, da universidade e do governo em busca da inovação, e por isso também é chamado, né, do motor para o modelo tríplice hélice, e que com certeza teve um impacto significativo nos números que a gente mostrou anteriormente. É isso. Pessoal, eu continuo então com a apresentação dos demais programas. A gente vai entrar então na iniciativa de gestão de riscos corporativos, dessa sigla RM. Ela está localizada na Poole College of Management, uma faculdade de gestão criada em 92 e cujo MBA foi classificado entre os top 20 global pela Financial Times em 2017. Antes de falar do programa, só explicar o que é, bem breve, o que é o gerenciamento de riscos corporativos. Pela nossa pesquisa, que está a fonte aqui do lado do documento, a gestão de risco tradicional é realizada através da responsabilização de líderes de unidades de negócio sobre suas áreas. Porém, essa abordagem tem suas limitações, por exemplo, riscos que não têm área definida ou que afetam áreas de modos muito diferentes. Assim, o objetivo do gerenciamento de riscos corporativos é desenvolver uma visão geral do portfólio de serviços para alcançar os objetivos mais importantes da entidade. Dessa maneira, a iniciativa RM ela oferece os seguintes recursos. São mesas redondas sobre gestão de riscos corporativos, recursos disponibilizados na internet, como artigos, estudos. Atualmente estão contando com 624 publicações, desde 2006 nesse site que está no quadro vermelho. Currículo de pós-graduação e de graduação, pesquisa em gerenciamento de riscos corporativos, resposta a problemas que afetam políticas públicas e consultoria prática e palestras. Os professores da iniciativa RM frequentemente trabalham em conselhos de administração e equipes de gerenciamento sênior. Além disso, possui conselho consultivo formado por diretores de empresas, agências de risco e corporações, como essas que estão aí do slide. São apenas algumas, né, das empresas que estão compondo o conselho, empresas de destaque. Um outro programa, também estava na nossa agenda, é o Technology Entrepreneurship and Commercialization. Ele faz parte do MBA, desse MBA que foi citado como Top 20 Global, que se chama o Jenkins MBA. Essa é uma das 5 áreas de concentração do currículo,
e ela fala de empreendedorismo e comercialização de tecnologia. Ela oferece aos alunos a oportunidade de se envolver em todas as etapas de formação e crescimento de uma empresa, e subdivide-se nesses dois quadros, empreendedorismo e comercialização de tecnologia, e empreendedorismo puro. O TEC, que é o empreendedorismo e comercialização, ele é um programa que envolve o estudante na experiência educacional de produção de startups. Os alunos eles vão aprender sobre uma análise de oportunidades de tecnologia, construção de tecnologias a partir de propriedade intelectual, encontrar maneiras para criar ideias e explorar possíveis oportunidades de negócio de alto crescimento. Já a outra linha, que é o empreendedorismo, ela oferece uma experiência de estágio para os alunos. Eles vão trabalhar em empresas existentes para desenvolver uma solução para um desafio específico. Outro programa que vamos apresentar é o IES, que ele foi fundado em 1955. Ele é um programa que se chama Soluções para a Expansão da Indústria e é uma unidade de engenharia que fornece serviços para indústrias. Segundo o relatório anual 2019 do IES, o impacto econômico provocado pela unidade nas empresas entre os anos de 2016 e 2018 foram esses números que estão na tela. 196 milhões de dólares em redução de custos, 4.800 empregos criados, 187 milhões de dólares em crescimento de vendas e 922 milhões em investimento. Cabe destacar que, mesmo com esses resultados, ela não é uma unidade financeira autônoma, tendo apresentado nesse biênio 2018-2019 um terço da sua receita vinda de serviços prestados e 2/3 vindos de subsídios e contratos federais. Entre os serviços e áreas de atuação, eles oferecem treinamento, consultoria, soluções customizadas e certificação para serviços regulatórios e padronização, meio ambiente e segurança, otimização em processos, avaliação de serviços e desenvolvimento de risco, treinamento e certificações profissionais. Aqui a gente montou também uma nuvem de palavras com as principais palavras que nós encontramos relacionadas aos serviços prestados por eles. Além disso, esse quadro cinza embaixo, eles são representantes oficiais do MAP National Network e do NIST na Carolina do Norte. Então, eles oferecem programas com suporte governamental. O próximo programa é um portal web lançado em 2011, que possibilita o encontro e conexão com especialistas das instituições de ensino superior e pesquisa da Carolina do Norte. Quando ele foi lançado, em 2011, ele só possuía dados da UNC Chapel Hill e da NC State. Só que depois ele se expandiu também para outros 16 outros campi na Carolina do Norte. A gente acessou o portal essa semana e ele está inoperante, está até com uma mensagem lá falando que eles estão no momento de transição. Como a Carla citou, a gente passou por isso com alguns acessos buscando informações sobre Centennial, que eles estão no final do período de planejamento estratégico, 2011, 2020. Então, eles começam justamente agora em agosto a discussão e a finalização do próximo período, do próximo planejamento estratégico. Então, eles estão com uma série de remodelações em trânsito, tanto na universidade quanto no Centennial. Esse REACH, esse portal, ele tem como objetivo apoiar pesquisadores na busca por colaboradores, formação de times, agregar informações, identificar palestrantes, mentores, panelistas, identificar consultores e orientadores externos e destacar a expertise da Carolina do Norte, além de responder questionamentos públicos sobre pesquisas e publicações. Tem um destaque aqui no quadro de direita, que em 2013 eles ganharam o Prêmio de Excelência em Liderança e Colaboração da University Economic Development Association. Passando para o tópico processos de transferência de tecnologia, nós falamos então do escritório de comercialização
de Pesquisas, o WORC, também havia sido citado pela Carla lá atrás, quando mostrou toda a estrutura embaixo do antigo ORIED. Ele é responsável por conectar pessoas, ideias e processos mais rapidamente, além de recursos para acelerar parcerias e inovação. Ele atua auxiliando desde a formação do inventor até a comercialização do produto final, em todas as fases do processo de concepção de uma ideia em produto e na inserção do produto no mercado. Dando alguns exemplos, ele atua protegendo e promovendo descobertas de pesquisa universitária e propriedade intelectual, trabalhando em conjunto e orientando parceiros do setor e promovendo a aceleração de startups. Os resultados de transferência de tecnologia da NC State são destacados no relatório 2019 do Milken Institute, que é uma think tank sem fins lucrativos americana. A universidade ficou classificada entre os 25 melhores em transferência de tecnologia, na verdade, a 25ª posição, né? Em top 10 nas escolas sem instalações médicas. E a lista do Milken Institute é dividida em 4 categorias, com a NC State ocupando 10ª posição no licenciamento emitido, 18ª na receita de licenciamento, 21ª na abertura de empresas e 25ª em patentes emitidas. Alguns dos resultados numéricos da transferência do trabalho de transferência de tecnologia são esses números que estão na tela. São 795 patentes ativas nos Estados Unidos, 234 ainda pendentes, 1.500 patentes pelo mundo, segundo do país em comercialização de pesquisa, 270 produtos disponibilizados aos consumidores e top 100 entre as universidades com patentes na esfera pública e 83 mundial. Nós destacamos ainda 2 recursos importantes oferecidos pela NC State na inovação. É o Guia do Inventor, no portal dos inovadores, com informações sobre todo o processo de concretização de uma ideia, até mesmo sobre a comercialização futura e proteção por patente. E o portal de divulgação de invenções, que facilita muito a atração de investidores e a comercialização de produtos. A nossa fala ela acaba mesclando muito a universidade e o Centennial, porque, ao contrário da apresentação anterior, que falava do Research Triangle Park, que tinha uma relação maior com outras universidades, o Centennial ele é umbilicalmente acoplado à universidade, né? Então, eles estão muito próximos, trabalham muito em conjunto. Isso, inclusive, é um dos destaques e uma das fortalezas do Centennial que são apontadas no próprio site. A gente finaliza, só para citar aqui também, né, o artigo da professora Adriana, que foi um dos citados, dos indicados para essa aula, para leitura. Ele apresenta uma análise do Centennial com a metodologia Amaral, metodologia AMIEM, e ela verifica que o parque ele é um parque maduro, né? Só que tem algumas sugestões, e uma delas é a importância de melhorar a dinâmica do parque, evitar que ele se torne um campus universitário, através da atração de novos parceiros, incluindo geradores de conhecimento. Enfim, essa é a nossa apresentação. A gente tentou cercar bem, ou apresentar uma visão bem ampla do que é o Centennial Campus, buscando as informações do próprio site. Esse próprio template é um template deles, né, que a gente pegou emprestado para poder fazer a apresentação. E esse aí do lado é o Wolfpack, que é o mascote da universidade, que é bem conhecido nos Estados Unidos. Obrigado.